Olá, aqui é o Pablo Barcelos, sou o CEO da Diamond Talents Brasil. Estamos iniciando o nosso podcast da Diamond Connect, trazendo oportunidades, novidades do mercado da moda e do entretenimento. Trazendo aqui com vocês uma grande convidada, parceira da Diamond Talents Brasil. E conosco eu quero dar as boas-vindas para Silvia Goulart, né? A CEO da Up Models, agência parceira da Diamond Talents Brasil. Silvia, quero agradecer por você ter recebido esse convite, tá? Tu é uma pessoa muito especial para mim, para Diamond também, uma parceira que está desde o início conosco. Eu quero que você fale um pouco da tua trajetória, quem é a Up, né? Muitos pais perguntam, né? Como é uma agência? O que é uma produtora? Trazer esse diferencial. Quero que você fale um pouquinho para nós. Pablo, é um prazer aceitar esse convite. Tá aqui para poder contar um pouco da minha história, contar um pouco da história da Up. Somos uma só, mas temos trajetórias diferentes, né? Então, a Up está no mercado há 16 anos. Eu tô em frente a essa agência desde o início, foi aberta em 2009, e a gente trabalha com adultos, crianças, senhores e toda a parte de elenco para moda e para publicidade. E tu sabe que é importante, a gente já falando de agência, né, Silvia, quais são as marcas? O que tu leva de referência hoje dentro da Up, né? Porque eu vejo que a Up hoje é referência aqui no Rio Grande do Sul, né? Ela trabalha com muitos talentos, principalmente hoje do mercado artístico, do entretenimento. Então fala pra gente hoje quais são os perfis que você busca, se realmente, né, é como todos os pais falam, né, tem dificuldades de entender, o que é uma agência, o que é uma produtora, o que a agência hoje fornece para essas crianças? Tá, vamos responder uma pergunta de cada vez. Sabe que eu gosto de falar, né? A gente conversou aqui por baixo dos panos, aqui já... Um bate-papo de meia horinha antes de começar tudo, né? Verdade. O que acontece, assim, primeira coisa, a agência não é uma produtora. A produtora, tudo que os modelos vivem lá na produtora, a experiência que eles têm lá, aquela parte glamurosa, onde as mães realizam o seu sonho de ver seu filho numa passarela, ou estar numa passarela, dentro da agência é um pouco diferente, porque o nosso trabalho é intermediar entre a marca e o modelo. O modelo nunca vai chegar direto numa agência, direto num trabalho, num comercial ou numa propaganda, andando na rua. A gente ouve falar que isso acontece, mas na realidade o modelo para fazer um comercial, para fazer um trabalho, para fazer uma publicidade, ele tem que estar inscrito, tem que estar cadastrado numa agência de modelos. Ele foi lá na produtora, foi lá na Diamond, fez o curso, fez toda a preparação que tinha que fazer, fez o desfile de apresentação para as agências. Aí o próximo passo é ele escolher uma agência para que ele possa dar segmento na carreira. Esse segmento acontece de que forma? Para ele fazer um comercial, para ele fazer um desfile, para ele fazer uma propaganda. Mas, primeiro de tudo, ele tem que saber essa diferença, né? Entre agência e produtora. Exato. Uma coisa. Outra coisa sobre as marcas, sobre os clientes. A gente recentemente aprovou as 2 crianças que tinham no filme da Globo, que vai falar sobre a enchente aqui do Rio Grande do Sul. A gente está gravando, inclusive, nessa semana. Que legal. Sim, muito importante, assim, um cliente de peso, porque para a gente bater no peito e dizer, sim, estamos fazendo um trabalho para a Rede Globo, isso para nós é muito importante. Gratificante, né? Gratificante, porque a gente entende a dimensão, onde a Up está. Né? Quem é a Up? A Up presta serviços para a Rede Globo. Então, é isso que a gente busca. A gente trabalha também com McDonald's, Pompeia, Ortopé, Melissa, Mini Melissa. E são marcas grandes dentro do mercado. São marcas de né? renome, sim. Renome total. A gente fez campanha de McDonald's, campanha de Coca-Cola, campanha nacional, internacional. A gente fez uma campanha há pouco tempo de Sugar Shoes, que é uma marca internacional. Então, assim, a gente carrega na nossa bagagem, no nosso portfólio, marcas onde as mães gostariam de ver os seus filhos lá. E a gente tá aqui para isso, sabe? Para poder fazer esse elo, assim, entre o modelo e a marca. Nós, da agência, temos a marca. E vocês têm um modelo para nos apresentar. Então, a gente poder fazer essa ligação, assim, é muito perfeito. Legal. E aonde que fica localizada a Up? A Up tá com o escritório sede em Gravataí. A gente também atende em Florianópolis e em Porto Alegre. Mas a nossa sede é na cidade de Gravataí.
Bacana. E você vai frequentemente em alguns eventos, né? Onde tu Sim. busca esses modelos, né, para estar participando. Qual é a faixa etária hoje de idade que você vê a possibilidade? Olha, aqui dá um casting, né? Aqui dá uma possibilidade de a gente conseguir um trabalho. Quando a gente fala em idade, a gente tem que falar também de perfil, né? O que que acontece? Eu dependo do cliente criar uma campanha, essa campanha ser o perfil que eu tenho no meu banco de dados. Mas a UP hoje trabalha desde o bebezinho até o vovozinho. Então, eu consigo pegar um comercial e atender o meu cliente numa campanha de fralda e numa campanha de empréstimo para terceira idade. Que bacana. É justamente por isso que eu trabalho com todos os perfis. Que daí, querendo ou não, tu traz uma versatilidade, né, em cima dos perfis, das campanhas que vêm para esses talentos, né? E Exatamente. a idade das pessoas mais velhas, qual é a idade que você trabalha? Eu trabalho com todas as idades, né? Mas um volume que tem uma procura grande são o perfil de vovô e de vovó, que também mudou, né? Mas assim, é aquele senhor, aquela senhora entre 60 anos, é uma idade que eles. Quando a gente aborda uma pessoa na rua ou aborda um avô que vai lá na agência, uma avó que vai lá na agência, a frase que eles usam é sempre a mesma: Não, eu já passei da idade. E não. A gente tá sempre em busca, porque dentro de um comercial, quando eles querem um avô ou uma avó, eu não posso colocar um rapaz de 18 anos. Exato. Eu não posso colocar uma menina de 18 anos para fazer o papel de uma avó. Eu preciso de um avô e de uma avó com semelhança de um avô e de uma avó. Sim. Então, essa idade de 60 anos, assim, funciona bastante. Mas a gente também teve recentemente um teste para a Prefeitura de Porto Alegre, que eles queriam perfis variados. Eram homens e mulheres de 40 anos, eram motoboys, perfis, né? Tudo isso são perfis, não necessariamente que a pessoa precisasse ser. A gente precisava de um perfil de uma mulher de 30 a 35 anos, com cabelo curto, que fosse uma manicure, para fazer o papel de uma manicure. Então, assim, a exigência do mercado, ela é muito ampla para a gente poder restringir. Eu queria poder te responder, eu trabalho com criança de 5 anos. Mas é muito, não. é, Mas não, porque eu preciso ter o bebê para fazer uma campanha de hugs e eu preciso ter o idoso para fazer uma campanha de Banco do Brasil que vai precisar de uma terceira idade. sim. Então, eu trabalho com todas as idades e todos os perfis. E me fala assim, ó, Silvia, eu cito bastante, né? O trabalho da Diamond hoje é preparar, desenvolver esses talentos para lançar para vocês, né? Uhum. Você é uma das nossas parceiras que está sempre nos nossos eventos. E hoje é importante sempre deixar ressaltado e claro para muitos dos pais que o preparo que ele realiza, ele é muito importante porque ele é lançado para vocês, né? Exatamente. Então, muito difícil uma criança ir direto para uma agência. Ela precisa passar por uma produtora? É o ideal que ela passe por uma produtora, porque o que acontece? Lá vocês vão ter o treinamento, vocês vão dar uma base que às suporte, vezes né? um suporte e um treinamento É. mesmo, né? Porque lá ela vai vivenciar uma gravação de um comercial. Lá ela vai vivenciar uma aula de passarela, ela vai vivenciar uma aula de teatro, de interpretação, coisas que às vezes dentro da agência a gente pode até fornecer algum curso que qualifique o modelo, mas lá vocês são mais completos para esse início da carreira. Então, entrou no evento, a gente, até para nós, quando o modelo entra na agência que ele participou do evento, ele tá um pouco mais preparado. Ele já entende como funciona o mercado. Porque se o modelo chega para nós sem conhecer nada, assim, sem noção nenhuma do onde ele está pisando, Cru, a né? gente tem que trabalhar ele desde o início. E quando ele chega para nós através de um evento, ele já está mais preparado, porque ele já viveu alguma experiência ali. Principalmente a parte da passarela, que é uma coisa que dentro da agência não tem com tanta frequência, como existe muito trabalho de publicidade, de propaganda, de TV, de cinema, de filme. Mas o desfile em si é uma coisa que as mães gostam, que as crianças gostam, tem um glamour a mais, mas que lá no evento eles vão encontrar, né? É. E é legal falar sobre isso, porque hoje a produtora, ela trabalha, né? A Diamond trabalha com um evento totalmente temático, né? Eu tava citando agora no nosso episódio passado.
Por quê? Porque a gente trabalha hoje com crianças, né? E além de você hoje, como minha parceira, trabalhar com perfis de idosos, teens, kids e os babies, né? São crianças. São E aí, crianças. lançando ele para um trabalho, um job, com qualquer marca que seja, é importante porque isso não mexe somente com o pai, mas trabalha muito a própria cabeça da criança, né? Tem muitas crianças que eu vejo que estão na UP muito desenvolvidas. Sim. Até a gente conversou, estava conversando agora há pouco, né? Imagina, o tempo todo que você tá nesse mercado, o tempo que a UP tá no mercado, tantos talentos, né? Crianças que surgiram, passaram pela UP, muitas estão ainda na UP. O que que o teu olhar hoje de fora, né? Tu fora, não sendo CEO, vamos falar assim, não sendo diretora da UP, qual é a visão que você enxerga? Eu vou te dar minha visão como mãe, porque o meu filho também é ator. Meu filho já gravou filme. Legal. Sim, já fez bastante publicidade. Ele trabalha desde os 3 anos, hoje ele tem 13. Então, assim, como mãe, essa interação que eles têm entre eles. Porque o que acontece? Eles chegam num set, é um mundo lúdico. Eles chegam num set de gravação, no caso do meu... Tô falando como mãe agora, Não como diretora. Despi a diretora aqui, tô falando como mãe. Ele tinha, num filme que ele... Vou citar do filme que ele fez. Ele fez um filme onde ele tinha um personagem. Então, o personagem, ele tinha vários cacuetes. Puxava a manga, mexia o nariz. E ele chegava em casa, e era Cabeleiro o nome do personagem, né? Meu filho tem um cabelo loiro, grande, assim, um black loiro ele tem. Ai, que lindo. E ele aprovou para esse trabalho justamente pelo perfil que ele é. Que ele ele possui. era o cabeleira. E se tu olhar para ele, ele é o cabeleira mesmo, sabe? Então, ele vivia aquele personagem como se fosse ele. Ele levava para casa trejeitos do cabeleira. Isso para nós é muito legal, assim, enquanto criança, né? Porque tu saber que tu poder viver uma pessoa que tu não é, Verdade. incorporar um personagem de uma forma lúdica, porque o Cabeleiro era um personagem de uma casa dessas de adoção. É uma realidade que não é a dele. Ele pôde viver aquilo ali, ele interagiu em set com atores globais, que é uma coisa também que não acontece no dia a dia de uma Sim. criança, né? Tá com um ator da Globo, tinham vários atores da Globo e tinham outras crianças também. Então, assim, poder entender que a criança tá ali vivendo, aprendendo uma nova realidade, uma nova não, né? Uma outra realidade É diferente. é diferente. É diferente. Tu saber que tu fez um curso de interpretação ou que tu fez um curso na produtora e que aquilo ali serviu para tu poder ter um personagem num filme que passou no cinema, é muito legal, sabe? É o que ganha e mexe muito, até mesmo com os próprios pais, né? Porque muitos pais, eles procuram hoje uma agência, uma produtora. Às vezes não é nem por ter o trabalho, mas por vivenciar essa experiência, né? E é legal de falar isso, porque a maioria das crianças que vêm, eles não criam expectativas. As expectativas vêm dos pais e Sim. não deles. E é bonito de ver, né? Até o seu filho hoje ingressando nesse mercado, quem sabe amanhã ele se tornar realmente algo fixo que ele Sim. quer, mas se não for, tá tudo bem. Tá tudo bem, ele vivenciou. viveu. Exato, Ele isso é muito viveu. bonito de ver. Silvia, os eventos que tu frequenta, normalmente, como que funciona para te fazer a contratação para dentro da UP? O modelo participa do evento, eu escolho quem está dentro do perfil da UP, do padrão que a UP costuma trabalhar, que geralmente vai ter uma chance maior de aprovação, e depois o próximo passo é o modelo vir até a UP se inscrever ou fazer o cadastro online, que a gente trabalha com cadastro online também, para quem é de fora, para quem é de longe e não consegue vir. Então, mas o importante é o modelo saber que às vezes a pessoa participa do evento, a gente emenda uma coisa na outra, né? Junta. Né? Às vezes a pessoa vai no evento e participou do evento e depois ele resolve não se inscrever na agência. Eu falo para as pessoas, não desistam, não é a hora. Porque já deu início, já deu start. E se dali não dá seguimento, não ir na agência, não se inscrever na agência, acabou tudo ali.
Exatamente. Porque não que vocês não vão dar suporte depois, não é sobre não dar suporte, mas é sobre, assim, eu querer fazer um comercial, porque às vezes eles entram na produtora com o intuito de Com o fazer intuito, um comercial, uma propaganda, um desfile, trabalhar para uma marca, trabalhar para a Rede Globo. Só que se eles não entrarem na agência, isso não vai acontecer. Isso acabou ali. Então, o que eu deixo, eu sempre falo, não adianta vocês participarem de um evento ou virem até a agência e não se inscreverem aqui. Porque daí morreu tudo na praia, né? É. Ficou tudo ali. E assim, ó, os perfis hoje, a Diamond, né? Nós realizamos nossa seletiva sempre no interior. A maioria dos talentos da UP também, o que me chamou a Também. atenção, são do interior, Sim. né? E são pessoas, eu fico assim, inacreditável. As crianças lindas, Lindas. lindas. Como é pra ti no momento de uma seleção? Realmente é por conta da beleza? É por conta da marca que seleciona esse perfil? Pra ti, como diretora, é difícil? Tu viu que eu emendei uma coisa na outra, né? Mas eu já juntei pra gente poder, porque eu realmente é um interesse meu também, né? De Porque saber, né? de saber dentro desse mercado. Porque, claro, hoje, sendo diretor da Diamond, eu já fui modelo, né? Mas na minha época foi diferente. É. E agora vem mudando as coisas totalmente, né? Com os perfis. Até porque hoje em dia a gente trabalha muito com inclusão. Coisa que há alguns anos atrás tu não via num comercial, tu não via numa novela. Eu não me lembro qual é o nome da novela, mas desde que entrou a Clara, que era uma menina síndrome de Down numa novela, de lá pra cá eu tenho percebido que essa questão de perfil tem mudado bastante. Mas o que eu avalio quando eu vou fazer a seleção, porque a nossa seleção é muito rápida, Aham. né? Num evento a gente vê a criança, tem que analisar, entender de onde ela tá falando, de onde ela é, o que ela gosta, por que ela tá ali. Então, é uma série de perguntas assim que a gente faz para a criança, mas eu avalio principalmente a desenvoltura. A gente tem uma frase que a gente usa lá na agência, que a gente gosta muito de duas coisas, o rosto e o resto. Então, assim, a criança precisa saber se comunicar, gostar de se comunicar. Para nós isso é mais importante, né? Avaliar principalmente a desenvoltura, porque tem aquela criança que às vezes ela não tem uma beleza tão forte, né? Não tem um olho Intensa. marcante. Não tem um olho marcante, não tem um diferencial que tu olha assim, aquela menina tem determinadas características que com certeza vai aprovar. Se aquela menina ou aquele menino for extremamente tímido, a beleza dela vai toda por água abaixo. E outra coisa que é bacana de citar é o apoio familiar. É algo que eu sempre falo hoje dentro da Diamond Talents Brasil. Todas seletivas, eu deixo claro. Pai e mãe que não apoiam, não deve estar aqui. Não traz. Por quê? Porque o apoio familiar, ele é importante dentro de todo início. Seja uma faculdade, o ensino médio, seja um curso técnico, qualquer coisa. É importante esse apoio. E dentro da agência também, tu pontua sobre isso? Eu inclusive, vou fazer uma palestra na semana que vem na agência para atender os pais. Que legal. Porque o que acontece? Quem faz um vídeo de uma criança de 3 anos? O pai ou O a pai mãe. ou a mãe. Quem vai pagar o investimento da criança, seja na produtora ou seja na agência? O pai ou a mãe. Exato. Quem vai trabalhar com aquela criança quando ela perguntar, mãe, eu fui aprovada, sim ou não? O pai e a mãe. Então, assim, essa preparação dos pais deveria vir antes da preparação da criança. Porque eles têm que estar prontos. Porque às vezes as mães nos perguntam, olha só, ela já fez 5 testes e não aprovou para nada. O que está acontecendo? Não tem uma fórmula exata de resposta. Não, de resposta para essa mãe. Porque se entrou um trabalho na agência, eles estão pedindo uma criança de 5 anos castanhas, não adianta eu mandar a mais linda de 10 anos loira. Não vai aprovar. Eles estão buscando uma criança de 5 anos castanha. Então, os pais precisam, mais uma vez, os pais, né, precisam entender que tudo sobre a carreira, tudo sobre o perfil e tudo sobre a desenvoltura da criança vai depender exclusivamente deles. Porque teve uma mãe que me disse... de crianças, né? Teve uma mãe que me disse, e agora como é que eu vou dizer que ele não aprovou? Bom, mãe, o não, a gente carrega o não a vida inteira para a vida. Então, é importante ele saber
que ele está participando de uma seleção, porque as crianças são muito inteligentes, né? Eles entendem, eles sabem o que é uma Essa seleção. geração Z Sim, é demais. são demais. Então, a mãe e o pai têm que trabalhar aquilo ali. Mais uma vez, a mãe e o pai têm que trabalhar aquilo ali na criança, de que ele pode sim ser aprovado, como pode não ser aprovado. E não quer dizer que ele é feio, que ele não serve para nada. Quer dizer que para aquele trabalho específico, naquele momento, ele não foi aprovado porque ele não estava no perfil. Ponto final. Resolvido ali a situação. E é legal passar sobre isso, porque muitas das vezes os pais, eles não entendem. Eles acham que aquele não, ele é um não, de fato, vitalício. Da vida. E não é isso que acontece. Às vezes, mesmo nas nossas seletivas, não é qualquer perfil que é aprovado. São pré-perfis selecionados. Então, hoje, para ingressar dentro de uma agência também é difícil, né? Sim. Assim como qualquer outra coisa da vida, né? Hoje, uma Sim. faculdade, qualquer coisa hoje que uma criança, um adolescente, nós adultos, a gente faça, não significa que a gente vai dar certo. E que o não é para sempre. E o não, exato. Eu adorei essa palavra que tu usou, momento. Porque é o momento. Porque às vezes o modelo foi lá, fez o evento, participou do evento, entrou na agência, escreveu na agência, fez tudo certo. A gente mandou um teste para ele. De repente, naquele dia, a criança não estava num bom dia, teve febre de noite, o irmão chorou, a mãe foi pro hospital, acontece uma série de coisas. A criança não estava num bom dia. Então, ele não fez um bom teste naquele momento. Não quer dizer que ele não vai ter outras oportunidades ou que outras oportunidades tão boas ou melhores poderão surgir. Pode acontecer, mas é importante o pai e a mãe entenderem que existe o momento certo, a hora certa, para que haja a aprovação daquela criança. E não é problema da agência ou da produtora. Às vezes, realmente, a criança não tá num bom dia, né? Vai fazer um teste, a gente vê milhões de vezes acontecendo, até mesmo nas seletivas. A criança tem ansiedade. Hoje, a maioria das crianças passam por isso, né? Por isso que é importante o poder do desenvolvimento, porque a criança se desenvolvendo é pra vida. Quer ver uma coisa que acontece muito? Eu tenho certeza que tu passa por isso também. A mãe chega lá e diz assim, ó, ela adora, ou ele, fazer foto e gravar vídeo. Aí tu fala, que ótimo, achei a galinha dos ovos, né? Aí quando tu liga a câmera, a criança não consegue falar seu nome, a sua idade, o que gosta de fazer. Pergunta sobre ela. Aí tu vira pra mãe, o que aconteceu? Acontece muito da criança ficar travada por estar em frente às câmeras. E tu sabe, já tu trazendo esse ponto, é importante sempre ressaltar que a maioria que traz esse assunto é do interior. E são pessoas que não tiveram oportunidade, o pai ou a mãe não tiveram da avó, do vô. Então, isso trouxe de família, né? Por isso que a gente sempre fala, até nas seletivas, encerra um ciclo. Corta esse ciclo, né? Vamos viver uma vida nova. Porque isso a gente tem que trazer para os nossos filhos. A gente hoje está vivendo um mundo diferente. As coisas estão diferentes, né? Hoje é tudo tecnológico. As crianças hoje pegam com 3 anos de idade e sabem mexer num celular. Dedinho, sabe? Então, é realmente algo muito vantajoso hoje na geração Z, que essas crianças, os adolescentes, eles vêm vivenciando, né? E é legal trazer isso, porque a maioria é do interior. Então, os pais do interior precisam se libertar de algo do passado, porque às vezes é o medo, é o receio. Ai, será que vai dar certo? Vergonha. Não vai dar certo. É a vergonha. Demais. É algo assim que tu vê, meu Deus, travou. O pai travou a mãe. Várias vezes acontece, provavelmente contigo, de tu conversar com o pai, com a mãe, eles estão retraídos, sabe? E meu Deus, o que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa? Mas não é, de fato, realmente. É cultural, né? É cultural, né? Então é algo que a gente tem que. Por isso que hoje é importante, né? O que a Diamond, o que a UP faz, é ir para o interior. Porque é onde a gente começa a lapidar os talentos. Porque hoje, se tu for parar para pensar, os maiores artistas saíram do interior. Sim. Né? A gente tem hoje a Xuxa, nós temos a Larissa Manoela, né? Então, são pessoas que saíram do interior.
Então, hoje, os maiores artistas, cantores, gospels também saíram do interior. Então, são pessoas que realmente são muito bem vistas, né? Muito bem vistas, muito bem-vindas. Exato. E a gente quer lapidar esse pessoal aí, né? É. A gente quer trazer eles pro nosso mundo e fazer com que isso dê certo, com que inicie uma carreira de sucesso. Sucesso. Não, e juntando a UP e a Diamond, é Não sucesso na certa, né? Mas assim, ó, Silvia, quero te agradecer por você ter vindo até aqui. Quero que você faça o seu convite, né? Peça pro pessoal aí fazer parte. Quero tu no nosso evento, dia 22. Vou estar lá. Tu brilhando lá no nosso desfile, no nosso Diamond Connect, que é o nome do evento da Diamond, né? E lá em Florianópolis. E além disso, a nossa parceria que vem há muitos, muitos anos, muitos talentos sendo descobertos por você. Eu muito grato, muito feliz por você receber esse convite e estar conosco hoje. Tá bem? É um prazer, né? Como eu te disse no início, não mudou, continua sendo um prazer. Vou estar lá no evento, vou me preparar para estar lá, vou lá olhar aqueles rostinhos, vou conversar com cada um que estiver lá. Então, para vocês que têm interesse em entrar nesse meio, vem para Diamond, vem para Up, vamos fazer isso uma carreira de sucesso. Então, se você sonha ingressar no mercado artístico, aqui é o lugar certo, com a empresa certa. A Diamond Talents Brasil, junto com a Up Models, está aqui para poder proporcionar a melhor experiência para você. Então, você que tem entre 3 anos de idade a 60, 70 anos de idade, é a tua hora, é teu momento. Vem conosco que a gente está aqui para te preparar e te desenvolver da melhor forma. Aperta o sininho, esteja conosco, acompanhando as nossas mídias sociais. Não esqueça de deixar o like, comentar, porque a gente vai estar aí juntinho com vocês. Então, meu beijo. Fiquem com Deus e até a próxima.